Ela começa como um murmúrio subterrâneo, um tremor suave que faz o mundo interior vacilar. Um vento sem origem move cortinas antigas, revelando caminhos que antes não existiam. O coração sente um chamado obscuro, como se algo perdido estivesse despertando sob a pele. E então compreendemos. Trata-se da metanoia, o momento em que a psique rompe seus limites para nascer de novo. A metanoia, para Carl Gustav Jung, é um processo psicológico de transformação profunda, no qual a psique busca se reorganizar quando a estrutura atual do indivíduo não é mais capaz de sustentar seu crescimento interior. Diferente do sentido religioso tradicional, que associa a metanoia à conversão moral, Jung usa o termo para descrever uma revolução interna, uma mudança radical de direção que nasce da necessidade da alma de se curar e evoluir. Esse movimento costuma surgir quando a pessoa enfrenta conflitos internos intensos, crises existenciais, depressões profundas ou sentimentos de vazio. Para Jung, esses momentos não são apenas colapsos, mas tentativas da psique de romper com velhos padrões e trazer à tona conteúdos inconscientes que foram ignorados por muito tempo. A crise, portanto, é vista como uma oportunidade, um chamado para reestruturar o modo de viver, pensar e sentir. Durante a metanoia, o indivíduo entra em contato com partes de si que estavam escondidas, sombras, desejos reprimidos, talentos esquecidos, dores não elaboradas. Esse encontro pode causar confusão, ansiedade ou sensação de caos, porque a consciência perde temporariamente a estabilidade que tinha. Jung afirmava que o inconsciente, ao emergir, não quer destruir a identidade da pessoa, mas sim ampliar sua consciência, abrindo espaço para uma visão mais verdadeira de si mesmo. A metanoia representa uma passagem do ego rígido e defensivo para uma psique mais integrada, mais alinhada com a totalidade interior. À medida que a pessoa reconhece e acolhe esses conteúdos emergentes, cria-se a possibilidade de uma nova organização interna. O que antes parecia fim transforma-se em um recomeço, aquilo que doía torna-se revelação. É um processo que exige coragem, pois implica abandonar máscaras e confrontar verdades profundas. Ao concluir esse percurso, surge um senso renovado de identidade, propósito e autenticidade. Jung acreditava que a metanoia era uma etapa crucial no caminho da individuação, o processo de se tornar quem realmente se é. Assim, metanoia não é apenas mudança, é renascimento psíquico. Ela marca o momento em que o indivíduo deixa para trás velhas formas de existir e passa a viver de maneira mais consciente, inteira e alinhada com seu verdadeiro centro interior, o Self. Jung chegou à ideia de metanoia a partir de 3 caminhos principais: suas observações clínicas, sua própria experiência pessoal e sua visão da psique como um sistema autorregulador. 1. Observações clínicas em pacientes em crise. Durante seu trabalho com pacientes que atravessavam depressões profundas, rupturas emocionais, surtos psicóticos ou crises existenciais, Jung percebeu algo que desafiava o modelo psiquiátrico da época. Em vez de ver a crise apenas como doença ou degeneração, ele notou que muitos pacientes, depois da fase mais caótica, emergiam com uma compreensão mais profunda de si mesmos e com uma reorganização psíquica mais saudável. Essa reconstrução após o colapso repetia-se tantas vezes que ele concluiu que a psique parecia buscar espontaneamente um novo equilíbrio. 2. Jung acreditava que o inconsciente tinha uma função natural de cura. Ao contrário de Freud, que via o inconsciente sobretudo como um depósito de conteúdos reprimidos, Jung percebeu que o inconsciente também trazia símbolos, imagens e impulsos que ajudavam o indivíduo a se desenvolver. Para ele, quando a vida consciente se torna rígida, falsa ou desconectada do sentido interior, o inconsciente pressiona para corrigir o caminho, muitas vezes por meio de crises. Assim, a metanoia seria uma tentativa espontânea da psique de se autorregular, e não um simples colapso patológico. 3. Sua própria crise pessoal, de 1913 a 1917. Após se afastar de Freud, Jung passou por um período de intensa turbulência interna, cheio de visões, sonhos simbólicos e sensações caóticas. Esse período, que ele chamou mais tarde de seu confronto com o inconsciente, foi ao mesmo tempo desorganizador e criativo. Dele nasceram ideias fundamentais, como arquétipos, inconsciente coletivo, individuação e a própria noção de metanoia. Ele percebeu na própria pele que o caos interior pode ser transformador quando é acolhido e compreendido. 4. Estudos de mitologias, religiões e alquimia. Ao estudar mitos e simbolismos de várias culturas, Jung percebeu que muitos relatos de transformação espiritual e psicológica seguiam o mesmo padrão: descida ao caos, morte simbólica e renascimento.
Ele viu nesse padrão universal uma confirmação de que a psique humana, ao enfrentar crises, tende a reconstruir-se de forma mais ampla. Conclusão final. A partir de tudo isso, Jung concluiu que a metanoia não é um acidente, nem apenas um sintoma de patologia, mas uma dinâmica natural do crescimento humano. Ela ocorre quando o antigo modo de viver não suporta mais a expansão da consciência, e o inconsciente precisa intervir para que a pessoa encontre uma vida mais autêntica e integrada.